Olá! Quais são as respostas para as grandes perguntas? A origem do mal, homossexualismo, ideologias, aborto, sexualidade, políticas diversas, entre outros assuntos que têm sido temáticos ao longo da história da nossa igreja. Qual deve ser o pensamento teológico da Igreja de Cristo? Qual a visão de mundo à luz das Escrituras, da qual o diácono deve ter a percepção teologicamente correta? Cosmovisão. Este é o assunto de hoje. Eu sou o diácono Glauco Rodrigues e este é o programa Capacitação Diaconal. Fique conosco, o nosso programa está começando. Meus irmãos, hoje nós estamos com um programa muito especial, um programa feito com muito carinho para vocês. Mais um programa elaborado pela equipe da Junta Diaconal de Pernambuco e mais uma vez trazendo o nosso queridíssimo reverendo Fúvio Leite, da Igreja Presbiteriana da Redenção, professor do Seminário Presbiteriano, trazendo um assunto recheado de polêmicas, um assunto recheado de interrogações e cosmovisão é um assunto muito atual, um assunto muito presente, principalmente dentro de uma igreja contemporânea. Queremos saudar a todos os internautas, a todos vocês que estão nos prestigiando. Queremos saudar aos pastores, aos presbíteros e principalmente a você, diácono, a você, a nossa palavra de gratidão, a você, a nossa palavra de apoio. Fique conosco nesse programa. Olá, reverendo Fúvio, seja muito bem-vindo mais uma vez. O que temos hoje aqui para falar de cosmovisão? Tenho certeza que o irmão tem muito aqui a nos acrescentar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, diácono Glauco. É uma alegria, mais uma vez, participar dessa transmissão, né, para a Junta Diaconal de Pernambuco e para todos aqueles que vão assistir. Privilégio em poder voltar e falar agora, como você bem colocou na introdução da nossa transmissão, a importância de uma boa cosmovisão nos nossos dias, dentro da sociedade pós-moderna, dentro da igreja contemporânea, de tantos assuntos que temos que dar respostas e, por vezes, nos preocupamos em responder muito mais à luz da ciência do que das escrituras. Como cristão, não estamos dizendo que a ciência ela não é boa, ou que ela não ajuda. Nós estamos dizendo que precisamos ter sim a ciência, mas a nossa resposta última sobre as grandes questões que você levantou deve ser à luz das escrituras, daquilo que Deus já estabeleceu e aquilo que já está pronto, né, definido pelo próprio Deus. Então vai ser muito bom estar com vocês e dar um abraço a todos os meus diáconos aqui de Pernambuco e de aqueles que estão no Brasil todo. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de convidar a todos vocês que estão neste momento nos prestigiando, que interajam conosco, traga as suas saudações, deixe seus nomes, o nome da sua igreja, o bairro, a cidade da qual você está falando, e você está, neste momento, visualizando aqui na tela os nossos endereços, os nossos contatos nas redes sociais, novamente colocando nosso endereço no Instagram, é o @diaconos.pernambuco, e o Facebook é o facebook.com/diaconos.pernambuco. O nosso e-mail é juntasdiaconais, no plural, repetindo, juntasdiaconais.pernambuco@gmail.com. E o nosso endereço no YouTube, você vai pesquisar Juntas Diaconais de Pernambuco, JDPE.
Lembrando que o nosso contato no WhatsApp é o 0 operadora 81 99668 0199. 0 operadora 99668 0199. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, seja nosso apoiador, seja nosso incentivador e compartilhe os nossos endereços nas suas redes sociais também. Reverendo Fúvio, já ligando os motores novamente, entrando no conceito da cosmovisão, o que nós teríamos a acrescentar para os nossos diáconos dentro do conceito básico daquilo que é cosmovisão? Muito bem. Esse é um tema que é muito atual, né? Muito estudado nos nossos dias, nos nossos seminários e fora do próprio seminário. Eu diria, diácono Glauco, que a cosmovisão ela é importante para todo cristão e para a liderança ela é indispensável, né? Seja do pastor, seja do presbítero e seja do diácono, né? Falamos isso semana passada, de que o diácono é um oficial dentro da nossa igreja. Ele não é só o entregador, né? O rap, né? Vai, entrega e volta para casa. Ou aquele que cuida só das dependências da igreja. O diácono é um oficial, o diácono é um homem eleito, né? Ele é revestido de autoridade para também fazer aquilo que já falamos, mas também para cuidar de pessoas, para cuidar do bom andamento do culto, para também cuidar das pessoas que assistem. E uma cosmovisão bíblica ela é extremamente importante, inclusive para a assistência que o diácono deve dar quando, então, vai à casa de um membro da igreja. O membro pode estar aflito, por exemplo. O membro pode estar preocupado, ansioso. O membro pode ter tido uma perda recente. Ele pode estar com algumas angústias. E o diácono que vai estar presente nesse serviço, ele precisa dar respostas a partir de uma cosmovisão bíblica. Ele precisa orientar os seus assistidos a partir de uma cosmovisão bíblica. Agora, a pergunta, né? A palavra cosmovisão é um tanto exótica, né? Ela não é uma palavra comum do nosso dia a dia. Bem verdade que agora tem se tornado um vocabulário mais presente, né? Fazendo parte da nosso dia a dia. Então, cosmovisão, como você conhece bem e você gosta bem da ilustração dos óculos que nós estamos usando, né? Até porque falar de óculos é falar com o diácono Glauco, né? Que de tudo sabe, de tudo conhece, e sabe ainda mais qual é a importância de um óculos, que é melhorar a visão, né? Dar uma qualidade de visão para aquele que usa os óculos, né? E a imagem que nós ilustramos muito, está em livros, nos blogs, é sempre a imagem de um óculos com a imagem de um mundo ou da sociedade, né? O que isso quer significar? O que isso quer dizer, né? Quer dizer de que como é que eu leio, como é que eu interpreto, como é que eu dou resposta a esta sociedade, a partir de que visão, a partir de que lente. Qual é a lente que eu estou usando para dar respostas às inquietações do coração e aos anseios de uma sociedade pós-moderna? Eu diria que cosmovisão, então, é até meio forte falar o que eu vou dizer agora, mas é voltar para as Escrituras. Eu tenho uma cosmovisão. Eu preciso ler no meu tempo, eu preciso entender os problemas dos meus dias, preciso entender o problema da minha igreja, não a partir de qualquer outra ciência. Mais uma vez, deixar muito claro aqui, as ciências são importantes, extremamente importantes. Nós precisamos das ciências. Mas eu preciso muito mais conhecer as Escrituras. E a partir dela. Então, cosmovisão, numa definição simples, é modo de enxergar o mundo. Modo de ver o mundo. No nosso caso, esse modo de enxergar, esse modo de ver, esse modo de interpretar e de dar resposta é cosmovisão /bíblica. Olhando biblicamente, orientado biblicamente a dar resposta aos anseios dos nossos dias. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais
esses princípios iniciais, porque o irmão falou sabiamente da importância da ciência para a humanidade. Porém, a ciência ela é construída muito mais dentro de um ponto de vista humano, certo? Dentro dos princípios humanos, humanísticos. Porém, o cristão ele não deve centralizar a sua vida, a sua visão somente dentro do ponto de vista científico, com base nos princípios humanos. Nós temos que nos basear nos princípios humanos, que são racionais, mas também nos princípios teológicos, que são os principais, né? Seria talvez o princípio e não o meio. Seria correto essa afirmação? Correto. Eu vou falar, mas só para não deixar aqui passar desapercebido, eu gostaria só de dizer que a palavra cosmovisão, ela não é uma palavra diretamente nossa, do protestantismo histórico, por exemplo. E ela, na verdade, não é uma palavra alemã. Weltanschauung, nós traduzimos como cosmovisão. Isso está na filosofia, nós pegamos emprestado da filosofia. Né? E nós entendemos de que a fé cristã é uma cosmovisão. Ela não só se limita a culto e liturgia, ela não só se limita à igreja. A cosmovisão cristã, a cosmovisão reformada calvinista, ela é para toda a sociedade, para todas as esferas para todo mundo, para trabalho, família, criação de filhos, igreja, para tudo. Ela envolve todas as áreas da sociedade e da minha própria vida. Bem, você falou aí uma relação, né? Ciência e a cosmovisão bíblica, né? Veja. Ciência e tecnologia, ciência e teologia, né? Porque o cristão ele deve se basear a sua visão de mundo entre ciência e teologia. O Perfeito. Mundo ele se baseia somente na ciência. Uhum. Né? Eu diria que é mais em relação a isso. Eu diria que eu falei há alguns minutos atrás que a cosmovisão calvinista, e eu vou repetir o que disse no nosso último encontro, quando eu falo de visão calvinista, eu estou querendo dizer uma visão bíblica. A gente não está querendo aqui uma outra forma de ler o mundo, né? A forma de falar de Calvino ou dos reformadores é assim, essa é a visão bíblica para as coisas. Então, deixar muito claro para aqueles que estão nos ouvindo, de que, porque às vezes há uma crítica, né? Diz assim, vocês falam muito de Calvino, mas na verdade não é Calvino. A gente fala Calvino é sinônimo de escritura sagrada, é sinônimo de Bíblia, né? A gente usa o termo calvinista para dizer assim, é o que a Bíblia nos diz. Ninguém está aqui adorando Calvino, né? Mas na verdade dizer assim, a escritura diz isso. Veja, a ciência natural, ela é importante porque a gente não pode perder o princípio da graça comum. A graça que Deus dá a todos, independe de estar ou não em Cristo, independe de eu crer ou não que Deus existe, Ele dá graça a todos. Veja, um exemplo muito claro é a sua profissão. Veja, se não tivesse o médico oftalmo, a ciência da oftalmologia, né, dos olhos, não tivesse o especialista para vender e fazer as lentes, estaríamos hoje prejudicados. Então, eu não posso também entrar em colisão com a ciência e dizer assim, é tudo errado e é tudo do mal e é tudo do diabo. O que é que eu tenho falado sobre as ciências naturais? Sobretudo para as questões, as perguntas que você levantou no início do programa. Elas são importantes, mas há um limite onde eu vou me relacionar com ela. Existe um limite. Eu digo assim, eu vou com a biologia, eu vou com a filosofia, eu vou com a psicologia, há um limite. Quando chega no meu limite, assim, aqui eu não vou mais, eu não avanço, porque agora aqui eu vou precisar de escritura. Eu não estou rejeitando essas ciências. Eu não estou dizendo que elas não servem. Estou dizendo que ela tem um limite para questões. Por exemplo, você falou, problema do mal, né? Você falou sobre um tema muito importante no nosso dia, sobre relacionamento, sobre família, sobre casamento. Eu não posso estar à mercê das filosofias que estão regendo o meu mundo. Eu preciso seguir, mas assim, mas aqui eu parei, não vou mais com você, eu vou agora para as escrituras. Então, não há uma colisão
mas há um limite. O que deve sempre, então, permanecer, o que sempre deve superar é as Escrituras. É a cosmovisão das Escrituras e não a cosmovisão secular. Eu vou falar isso um pouquinho ainda no meio desse programa. Certo. Eu queria só pegar um gancho em relação ao exemplo dos óculos, e de fato, todas as vezes quando nós estudamos cosmovisão, existem até livros, onde a capa é um óculos, é muito Isso. corriqueiro essa analogia, porque quando a lente, na verdade, né? A lente, né? Estamos falando da lente, exato. Isso. Seria basicamente um binóculo, assim, um óculos, A pessoa, de um modo geral, quando ela está recebendo as influências do mundo seculares, ela está vendo de uma forma. Na medida em que você recebe as lentes adequadas, passa a usar as lentes de Deus, vamos usar esse termo, obedecendo às devidas proporções, naquele momento, quando você tem as ferramentas teológicas corretas e você passa a utilizar aquelas lentes, você tem uma visão muito mais panorâmica, sem aquela influência propriamente dita das questões seculares. Você passa a analisar com um outro prisma, dentro de um outro contexto. Seria mais ou menos isso, essa analogia dos óculos, não é isso? Perfeita, perfeita. Você passa a chegar melhor, né? Você passa a ver com mais clareza o que está acontecendo, e quando nós temos clareza, veja, uma coisa importante na cosmovisão, que eu tenho enfatizado nos meus cursos, seja no seminário, nas palestras, ou numa transmissão, numa live como essa, é que cosmovisão eu não posso só entender como forma de interpretar, ou como forma de enxergar o mundo, por exemplo. Eu não posso só me limitar dizendo que eu vou enxergar melhor o mundo que eu estou vivendo. Mais do que isso, ela me ajuda a interpretar e a dar resposta. Porque eu não preciso só entender, eu preciso interpretar esse mundo, porque se eu não interpretar o mundo, eu não consigo dar resposta biblicamente. Então, a cosmovisão me traz nitidez de ler o meu mundo, de interpretar o meu mundo e dar uma resposta bíblica sobre as perguntas e as questões da nossa época, dos nossos dias. Eu queria aprofundar um pouco em relação a essa palavra, respostas. Dar respostas, obter respostas para essas grandes perguntas. Então, falando especificamente de respostas, dentro do assunto de cosmovisão. Por que um diácono precisa conhecer cosmovisão, sendo ele um oficial de igreja? Porque é tão importante se obter esse conhecimento teológico de um assunto tão vasto. Eu já até falei isso agora no início desse nosso encontro, né? Do nosso programa, desse nosso segundo encontro. O diácono, como já enfatizamos no primeiro encontro da semana passada e estamos fazendo hoje, ele é muito mais do que aquele que serve, como nós já afirmamos isso, né? Há um privilégio, né? Eu quero até aproveitar, eu devia ter falado isso no primeiro encontro, mas eu vou falar agora, tá? Aqui nesse nosso segundo encontro. A gente precisa entender de que não há uma escala de promoção onde eu sou diácono hoje e amanhã vou ser presbítero e talvez um pastor. Não é um princípio de cargos e carreiras. Eu deixo muito claro para você, meu diácono, que está me ouvindo. Você é um homem santo. Deus vocacionou você para o diaconato. Ame esse ministério. Dê graças a Deus. Se fadigue nele. Porque, por vezes, nós conhecemos diáconos, meu diácono Glauco, que fica chateado porque já está 15 anos de diácono e não conseguiu pular o degrau. Né? Porque quer ser presbítero, né? Como se fosse um programa de carreira. E isso é muito ruim para a Igreja de Cristo. Né? Porque se Deus chamou homens para o diaconato, é porque é necessário. Né? Também Deus chamou homens para o presbiterato, como também para o pastoreio, né? Para o pastorado. Quando nós misturamos as funções, e aí eu preciso dizer isso, por muitas vezes isso pode dar muito errado. Entende o que eu estou dizendo? Isso pode dar muito errado para a igreja e para a própria vida do diácono. Há exemplos, né? Você deve conhecer exemplos, eu também conheço exemplos, de que um excelente diácono resolveu ser um presbítero, e eu conheço pessoas que resolveram ser presbíteros, sendo diácono, acabou sendo a igreja, porque
percebeu que não dava para ser um presbítero. Então ficou tão insustentável e saiu da igreja. Foi para outra igreja, né? Então, mas por que um diácono precisa ter uma cosmovisão? Muito simples. Primeiro porque ele precisa ter uma cosmovisão bíblica. Porque ele precisa ser bíblico, né? Ele precisa ser bíblico no conhecimento para socorrer pessoas. O diácono é aquele que é o primeiro, é o da linha de frente, né? É o primeiro que pega o problema que surge, né? Só depois que chega para os presbíteros e para o pastor. Então, vocês estão na linha de frente, né? E por muitas vezes, você, diácono, ele vai ter que resolver o problema, né? Você não vai ligar para o pastor e dizer assim, pastor, resolva aqui. Você vai até ligar para o seu pastor para dar uma satisfação. Mas você está na linha de frente. Você está com alguém sofrendo. E às vezes é bom enfatizar que o meu sofrimento é, às vezes, por um pensamento errado. É um pensamento egoísta. É não reconhecer a providência de Deus. É não reconhecer a bondade do Senhor. É achar que eu estou certo e que Deus está errado. E o diácono, nesse caso, ele precisa ter bom conhecimento bíblico para dar resposta a esse membro da igreja. Dizer assim, o seu sofrimento nesse momento não é um sofrimento santo, não é justo. Porque você está sofrendo porque você está querendo aquilo que Deus não prometeu. Né? Você está querendo aquilo que Deus não disse que ia nos dar. Então você está sofrendo, e aí veja a importância da cosmovisão. Porque ele vai ter um problema na mão e vai dizer assim, o que é que nos diz as Escrituras? Eu quero deixar muito claro, cosmovisão é respirar a Escritura, falar das Escrituras acerca de todos os temas que traz angústia, preocupação para o ser humano. O diácono, ele precisa ser versado nas Escrituras. Não só versado como administrador. Não só ter tempo para visitar, mas ser versado nas Escrituras. E tendo uma visão correta sobre vários temas. Por muitas vezes o diácono vai chegar numa casa e a família está passando um problema por questão de relacionamento, do marido com a esposa, da esposa com o seu marido, dos pais com os filhos, de filhos rebeldes aos pais. E o que ele vai fazer ali? Ele vai ficar calado? Né? Ele vai dizer assim, eu vou reportar o presbítero, eu vou reportar o pastor da igreja? Não. Ele precisa abrir as escrituras e dizer assim, o que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre a educação dos filhos? Isso é cosmovisão. Né? Ele tem que ser aquele médico que chega ali na emergência e tem que estar pronto para receber qualquer coisa. Depois ele encaminha para o especialista, né? Perfeito, perfeitamente. Então ele precisa, no mínimo, naquele momento, dizer assim, o que está acontecendo aqui? Ouve e diz assim, olha, isso aqui, a Bíblia nos diz isso. Veja, eu não estou querendo dar uma carga ao diácono que é do pastor, porque o pastor é aquele que foi treinado, aquele que recebeu uma investidura, aquele que passou 4 ou 5 anos no seminário, ou continua seu estudo no mestrado, no doutorado. Eu sei que a docência é do pastor. Eu não estou querendo dizer que o pastor não deve fazer isso. Mas eu estou dizendo que, se a diaconia funcionar bem, meu irmão, muitos problemas são resolvidos aqui na base, sem precisar subir. A minha luta é que os diáconos e os presbíteros funcionem, que eles pastoreiem, que eles cuidem da igreja, não só na compra de uma medicação ou de um socorro, mas espiritualmente. E para isso, eu preciso ter uma visão biblicamente orientada sobre a vida. Ok, pegando um gancho justamente sobre isso, nós conversamos no nosso último programa sobre a influência dos diáconos dentro do ministério de Calvino, lá na Idade Média, não é isso? E dentro da Idade Média, nós pudemos perceber determinadas transformações que aconteceram, não somente na igreja, mas como na cultura, na sociedade, na política, em diversas áreas. Né? E no caso específico de cosmovisão, algo assim, da onde surgiu a cosmovisão, esses conceitos? Pronto, muito bem. Como eu falei, a cosmovisão não é nossa palavra, né? Nós
pegamos emprestado da filosofia, especialmente do filósofo já moderno, né, de Immanuel Kant. Isso já ali no século XVIII, né? Kant é que traz isso na filosofia. Quem vai, de fato, trazer isso para dentro, né, é um autor muito conhecido, né, que é o Kuyper. É Kuyper que vai trazer, dizer assim, olha, ele pega essa percepção de cosmovisão, ele desenvolve essa noção de cosmovisão reformada e ele começa a dar palestras em Princeton, em 1898, sobre o que é uma cosmovisão bíblica ou reformada. Kuyper vai dizer o seguinte: a teologia calvinista, a teologia reformada é uma cosmovisão que não é só como regular o culto, a adoração, mas ela é uma cosmovisão para o mundo. O Kuyper é exemplo disso, né? Você sabe muito bem, o Kuyper, ele vai trabalhar não só a esfera eclesiástica, mas as esferas da sociedade. Ele participou do parlamento holandês, ele funda um jornal, ele fundou um partido antirrevolucionário em 1878, ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Então, perceba como isso é importante, entender de que a nossa teologia não é só para culto, isso é espetacular falar de culto e adoração, é muito importante para a gente, mas entender de que como eu posso contribuir com a sociedade, né? Então, isso é importante, então, compreender de que eu preciso não só ficar na esfera eclesiástica. Por exemplo, uma coisa muito interessante do neocalvinismo, né? Chamado neocalvinismo, que é o calvinismo holandês. Então, o que acontece aí? O que é que o neocalvinismo diz? Voltem para a cidade. Ocupem a cidade. Por quê? Por quê? Veja, onde então são feitas as leis? Onde então influencia as pessoas? Não é na região do campo, não é no interior da cidade, é na cidade. Onde está a política partidária? Na cidade. Onde se discute sobre saúde? Onde se discute sobre questões sociais, econômicas? Né? Onde? Na cidade, nas universidades. Então, a cosmovisão calvinista, ela vai me ensinar de que eu preciso ver minha fé reformada, bíblica, em Cristo, não só na esfera eclesiástica, mas nas outras esferas, na política, na economia, na educação. Então, hoje é uma grande necessidade de saber de que eu preciso viver biblicamente no meu setor de trabalho, onde eu estou, não só dentro da igreja. Então, é importantíssimo. Agora, uma coisa que eu quero dizer sobre cosmovisão, veja só, cosmovisão, além de ser modo de enxergar o mundo, modo de ver o mundo, e eu falo também de interpretar esse mundo, dar resposta, é a cosmovisão que vai me dar todo o subsídio, todo o fundamento para dar resposta, é a maneira como a pessoa encara, age, reage em relação aos acontecimentos. Por exemplo, uma pergunta, né? E aí, voltando para dentro da esfera eclesiástica, que fica perto do nosso diálogo. Por exemplo, sobre o casamento. Se o casamento vai mal, como então eu devo agir? Né? Se eu for para ciências naturais, se eu for para um pensador que está distante da escritura, eu vou ter algumas respostas. Eu posso dizer assim: se está mal o teu casamento, você é uma pessoa jovem, e você não mais suporta, cai fora. Né? Parte para outra coisa, você vai ficar sofrendo aqui, você é jovem, você tem muito a fazer. O que é que a Comissão Bíblica vai dizer? O que é que o diabo deve dizer? Não. Deus juntou, Deus uniu vocês como homem e mulher. Ele é testemunha da aliança de vocês. A dificuldade de vocês precisam tratar isso diante de Deus, com perdão dos pecados, com reconciliação e preservar a honra do Senhor. Veja coisa simples e maravilhosa, né? Então, pegando aqui, sem querer lhe interromper, desculpe a grosseria, eu gostaria de abordar justamente essa questão. Desde a Idade Média, houve uma evolução muito grande no pensamento humanista, herança do iluminismo, né, herança ali daquela ascensão da burguesia, né, e com isso nós trouxemos também os pensamentos
do racionalismo, do hedonismo, do pragmatismo. Isso. E aí é onde entra esse contexto do casamento, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Essa Isso. frase, né, hedonista, né? Aonde entraria aí a cosmovisão em contrapartida ao hedonismo? Bom, há uma outra palavra dentro do estudo da cosmovisão que a gente não ouve tão bem, e às vezes nem está tão presente nos livros. A gente vê muito sobre Bertrand Shaw, que é a cosmovisão, mas uma palavra chamada há uma palavra chamada Zeitgeist, espírito da época, né? Ou seja, o que marca uma época. Por exemplo, o consumismo é um espírito da época, por exemplo, né? Ele marca uma época, né? Individualismo é um espírito de uma época, que marca uma época. A busca pela felicidade e pelo prazer também é um espírito da época. Então, isso está dentro de cosmovisão. Por isso que eu falei, eu não só enxergo, eu preciso interpretar isso. Eu preciso entender uma coisa importante, quando eu começo a pensar de uma forma que não é bíblica, eu preciso saber de onde veio esse pensamento. O que me permitiu pensar fora das Escrituras? O que me permitiu agir fora das Escrituras? O que me permite, então, agir fora das Escrituras? Por exemplo, na questão hedonista, qual é o conceito simples de hedonismo que você citou agora? Eu preciso ser feliz, né? Eu tenho o Eu sou direito de feliz. ser feliz, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Eu sou feliz com quem eu quero É e na hora sempre que eu eu. quero. Eu quero ser feliz, não importa com quem. Veja, Importa, o meu modo de ver, isso. eu sou assim, como é o termo de Gabriela, né? Eu nasci assim, E assim, cresci e não mudo, né? É. Eu cresci e não mudo. Então, veja só, isso é importante, porque eu vou compreender de que, na verdade, essa questão da humanista, né? Até um escritor muito conhecido nosso, um pastor do Brasil, que é Leandro Lima, ele diz assim que a doutrina humanista talvez seja a pior de todas as doutrinas, porque o homem se torna a medida de todas as coisas. Eu preciso fazer tudo para satisfazer os anseios e desejos do coração do homem. Então, isso tira Deus completamente do senhorio, do seu trono, dentro de mim. Não, Deus sempre será Senhor e eterno, mas na minha vida, Ele deixa ser Senhor, deixa ser eterno. Então, há um problema sério, porque as pessoas estão dizendo isso dentro da igreja. Você é importante. Você é importante. Né? Você precisa. Você merece. Não é assim. Não é assim. Veja, eu preciso entender que eu já sou satisfeito em Cristo. Eu sou satisfeito na obra de Cristo na minha vida. Eu não estou dizendo que não é bom ter alegria, ter um momento de passeio, de viagem. Nada disso é ruim. Mas eu preciso entender de que eu não sou, então, o centro do mundo. Eu não sou o centro do universo. Eu não sou o centro da minha família. Então, isso é muito grave. Isso é um espírito da época muito forte dentro de nós. Como é que eu corrijo isso? Olhando para as Escrituras. Voltando a olhar para a Escritura. Voltando para olhar quem é Deus e quem eu sou. Deus é eterno, infinito. Né? Eu sou finito. Eu sou mutável. Deus não. Né? Talvez um texto que a gente pode lembrar é o Salmo 90. Acho que é o verso 12. Quando o Salmo diz assim, Moisés, na sua maturidade, 120 anos de vida já, no seu fim da vida, ele diz assim, ensina-me, Senhor, a contar os dias, para que eu alcance um coração sábio. O que é um coração sábio? É saber viver bem diante do Senhor. É ter prazer no Senhor. É ter comunhão com o Senhor. É saber que o Senhor governa todas as coisas. Então, a minha preocupação não é estar bem comigo mesmo. Não que isso seja errado. Mas a minha preocupação é, eu preciso aprender a viver bem diante do Senhor. Que o Senhor me ensine a contar, a andar, a viver bem com Ele. Então, a cosmovisão vai me voltar. Eu vou repetir novamente. Qual um dos problemas da igreja contemporânea, da igreja pós-moderna? Ela rejeitou as Escrituras. Ela não conhece as Escrituras. Ela não vive as Escrituras. A Escritura não está presente no nosso casamento. A Escritura não está presente na criação dos filhos.
não está presente se eu sou um empresário ou se eu sou um funcionário. Eu vivo a minha vida como se Deus não existisse e que eu não existisse das Escrituras. E isso gera muitos problemas, né? Problemas emocionais e entre os problemas. Um pouco aí a secularização, não é isso? Perfeito, perfeito. Ora, o que é secularização? Veja, a secularização, ela não é aquilo que ela foi proposta, de que chegaria um tempo que a ciência assumiria, traria tanto conforto ao homem, daria respostas para o homem, não teria mais pobreza, não teria mais desigualdade, a chegar ao ponto que o homem não precisaria mais de Deus, porque afirma de que o homem só precisa de Deus porque vive numa condição social difícil. Veja, esqueça isso. A secularização, exatamente, é a emancipação do homem em relação a Deus. O homem fica emancipado, afastado, como se Deus não existisse. E aí fica uma situação muito complicada. Se eu quero alguma coisa de Deus, eu vou domingo para a igreja. Mas de segunda a sábado eu vou regendo a minha vida. A cosmovisão bíblica, a minha vida, enxergar isso. E os diáconos precisam saber disso. Porque quando tiverem na sua ação de visitar um membro da igreja, ele pode também aconselhar dessa forma. Abrir os olhos. Até porque hoje nós vivemos em um mundo onde existe uma hipersensibilidade muito grande, né? As pessoas estão cada vez mais trancadas dentro dos seus mundos, né? Eu estou conectado somente aqui com a minha internet, eu não quero que eu não mexo com ninguém, não quero que ninguém mexa comigo. Minha casa é o meu mundo, minha cabeça é o meu mundo, sempre o meu eu não quero. E na medida que a igreja começa a entrar nesse contexto, na rota de colisão, e justamente em contraponto a esse eu que na igreja é nós, né? E é Cristo primeiro, em primeiro lugar, depois é nós, por último é Ele, né? Então existe toda uma cadeia, né? Onde esse hedonismo ele cai por terra, não é? Isso. E as pessoas hoje são sensíveis, né? Elas se chateiam por tudo que o diácono vai lá e fala para o irmão, né? Se chateia porque nós estamos numa sociedade que ninguém quer ouvir que está errado. Tá? As pessoas acham que ir para a igreja é só ouvir, só ouvir coisa boa. Ninguém quer ouvir sobre erro e sobre pecado. Esse é um problema da nossa sociedade, como igreja. Sobre disciplina, né? Sobre disciplina. Agora, uma coisa, você fez uma pergunta, né, na sua abertura aí, bem magistral, né? Sobre dar resposta às questões difíceis. Você levantou um ponto muito importante sobre a questão da homossexualidade, por exemplo. Ela está muito ligada também ao hedonismo, ao existencialismo. Porque pessoas hoje, na verdade, hoje nós vivemos um momento da homossexualidade que ela tem crescido, né? Ela tem se modernizado, né? Hoje está muito comum falar da bissexualidade, né? Não, eu não sou homossexual, eu não sou gay, eu sou bi, né? Essa história de ser bi, assim, eu tenho prazer com o que eu quero. Porque isso me dá satisfação. Se eu quero, se me faz bem, olha o hedonismo aqui, então eu faço. Né? Agora, veja só uma coisa interessante, biblicamente. Como é que a visão nos ajuda a pensar nisso? Gênesis capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, na verdade, os primeiros 2 capítulos. Fala da criação. Nós conhecemos bem. Verso 1, né? Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma. No versículo 3, nos diz como Deus criou o mundo. Diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Está claro, Deus criou o mundo pela sua palavra. É isso que diz os escritores hebreus. Ele criou o universo pela sua palavra. Veja, tudo que Deus criou, o que é que ele diz no final? Bom. Né? Criou separação, bom. Criou os animais, bom. Criou os que rastejam, os que são do mar, tudo é bom. Quando chega no homem, ele diz assim, é muito bom. Né? Depois forma uma mulher. Então, observa uma coisa, só para a gente então pensar nessa questão da homossexualidade. Veja, ninguém pode redefinir o que Deus já definiu. Então, veja, ainda que pessoas busquem viver de forma diferente, né, numa relação daquilo que não reflete a criação como Deus fez, homem e mulher, e viva uma relação de par, seja ele com ele e ela com ela, né, nessa relação.
A Bíblia está muito clara. Deus criou homem e mulher. Os criou para que então pudessem viver a sua vida. Então, perceba uma coisa importante. Nesta relação, Deus já definiu como deve ser as relações. Então, eu preciso, então, ensinar isso à minha igreja, de que eu não mudo a minha essência. Eu posso mudar os meus apetites. E eu mudo por causa do pecado. Né? Eu sou caído. Mas eu preciso dizer assim, olha, o padrão que Deus criou é o padrão de homem e mulher, e está estabelecido. Nós vimos um momento de redefinir muita coisa. Vamos redefinir a palavra homem, vamos definir a palavra mulher, vamos definir a palavra amor. A pós-modernidade é uma era de redefinição. Né? Vamos redefinir casamento. Né? Vamos agora ter uma relação estável. Né? Então, eu preciso combater isso com a Escritura. Isso é cosmovisão. É justamente ali onde nós falamos no início, né? É o homem trazendo do ponto de vista humano, querendo interferir até nos princípios teológicos, né? No caso específico, por exemplo, do aborto, das drogas, o conceito de minhas regras, meu corpo, minhas regras, perfeito, seria também entraria a questão do hedonismo também, né? É sempre meu, nada de Deus, né? Por exemplo, minhas regras, minhas regras. Como diz uma pensadora, né? A Simone de Beauvoir, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Veja, isso é uma afronta à criação. Porque, na verdade, eu escolho o que eu quero ser. Veja bem, eu preciso dizer às pessoas que estão vivendo esse momento. Veja, você não é assim. Por que você não é assim? Porque Deus criou você homem, criou você mulher. Você está invertendo a criação. Então, na verdade, você nasceu homem e você nasceu uma mulher. E ninguém pode redefinir aquilo que já está definido. Porque Deus, quando criou, ele já deixou definido. Por exemplo, quando ele diz assim, haja luz, o texto termina, houve luz. Então, ele já disse, ele já definiu, então, a sua criação. Agora, deixa eu só chamar a atenção para esse tema, que é um tema muito importante para a gente, inclusive dentro das nossas igrejas. Observe comigo aqui, veja como o mundo foi evoluindo. E a questão da homossexualidade não é nova. Né? Não é novo, isso não é novo. Isso está lá nos gregos. Né? Está nos gregos. Muito presente também em todas as eras. Observe uma coisa. No mundo recente, você sempre soube da relação homossexual, mas nunca foi tanto uma militância como nós vemos hoje. Qual é a pauta do movimento LGBT, que X, Y, Z, aí bota o mais, que mais pega tudo, né? Daqui a pouco o alfabeto todinho mais. E qual é a pauta? Casamento, reconhecimento de casamento, reconhecimento agora de ter filhos, de adotar filhos. Preste atenção, veja que coisa estranha, veja bem. Ainda que o homem distorça as escrituras, ele não pode fugir dos atos criacionais de Deus. Porque ainda que dois homens e duas mulheres peçam casamento, lutem por casamento, lutem por ter filho e para construir família, o que eles estão dizendo? Deus está certo. Deus está certo. Porque Deus criou o homem para ter casamento, para ter filhos e uma família. Sendo que eles estão fazendo isso de uma forma contrária. Né? Juntando os pares. Então, isso aqui é importante dizer para a igreja, e dizer para as pessoas. Ainda que o homem possa mexer com a ordem criacional, perverter a ordem criacional, mas todos nós estamos presos à ordem criacional. Eles querem casamento, eles querem reconhecimento de família, eles querem filho. Isso está lá em Gênesis. E ninguém muda isso. Eu gostaria de abordar um pouco mais isso, porque existe um autor muito famoso, que é daqui do nosso país, né? Ele é conhecido mundialmente, que é o reverendo Ernest Maier. Sim. E no livro que ele escreve sobre o hedonismo, inclusive eu recomendo a todos que depois pesquisem a respeito do reverendo Ernest. Então ele fala sobre a filosofia do descartável. Perfeito. Tudo é descartável. O casamento é descartável, as relações familiares, a igreja, se não está dando certo aqui, você troca. Se o seu relacionamento não está dando certo aqui, troca.
Então ele vai muito, ele é muito cirúrgico em relação a esses conceitos. O que é que o Pronto, senhor tem a dizer a tem. respeito dessa filosofia da descartabilidade? Pronto. Isso eu chamo de Zeitgeist, do espírito do tempo, do espírito da época. Preste atenção nisso. Eu gosto muito dessa percepção do descartável. E eu queria mostrar uma coisa importante para todos nós. Ah, a cosmovisão, ela vai sendo formatada e a gente nem percebe. Nós nem percebemos a formatação de uma cosmovisão. Isso é tão sério. Por isso, o estudo da cosmovisão é tão importante que eu preciso ter muito cuidado, exemplo, com o que eu assisto, com o que eu estou lendo, com o que eu estou conversando, porque tudo isso, sabe, meu irmão Glauco, vai formatando a nossa cosmovisão. Eu quando estou dando aula, eu pego um copo descartável. Veja que interessante, né? Eu pego um descartável, eu levo para a sala de aula e digo assim, o que é isso aqui? Né? Imagina aqui um copo descartável, meus irmãos, que estão nos assistindo. O que é isso aqui? Ele disse, é um copo. Assim, um copo eu sei, mas que copo é esse? Aí de plástico, sim. Que copo é esse? É um copo de plástico. Mas como se dá o nome desse copo? Ah, descartável. Pronto, ótimo. Veja só que interessante. Falando dessa questão hedonista que você está citando aí, né? Normalmente, quando eu estou na rua, quando eu estou no consultório, quando eu estou numa ótica, né? O que tem lá? Um botijão de água e copos descartáveis. Olha, quando é que eu me aproximo do copo descartável? Veja que interessante. Eu me aproximo do copo descartável porque eu tenho um desejo. E qual é o meu desejo naquele momento? É de saciar a minha sede. Então eu pego o copo descartável, tomo um ou dois, a quantidade necessária. Quando eu estou plenamente satisfeito, quando o meu desejo foi saciado pela vontade de ir e tomar a água, o que eu faço com o copo descartável? Eu amasso e jogo fora. Joga fora. Por quê? Porque essa filosofia me ensina a seguinte coisa, a seguinte lição. Quando você já estiver satisfeito com a vida, com o seu casamento, com qualquer coisa, descarta, joga fora e vai para outro. Entendeu? Dizendo? Isso é muito perigoso, e a gente nem percebe isso, que o prato descartado, os talheres, o copo, está ensinando uma filosofia para a minha vida, de que quando eu estou satisfeito, quando eu vou almoçar, e pego um prato descartado, com um talher descartado, eu como bem, eu repito e digo assim, não aguento mais, eu estou o quê? Estou pleno e satisfeito. O que eu faço com aquilo que me trouxe satisfação? Eu jogo fora. Depois, quando der voltar novamente, eu pego outro. Então, a filosofia descartável é muito grave, porque eu preciso estar muito atento às minhas relações, para que eu não fique descartando e sempre buscando uma nova relação para se sentir bem, para satisfazer. Então, esse zeitgeist, esse espírito do tempo é muito importante. Tem alguns espíritos do tempo que eu queria citar aqui, se você me permitir, fora o descartável. Se você me permitir, nesse programa. Pois não, pois não. Você falou do descartável, que é muito interessante. Mas tem dois que é muito importante. Primeiro é da alienação erótica, né? A política da pornografia. E o segundo é sobre a filosofia da velocidade. Vou começar pela velocidade, tá? Já quem está aqui no descartável. Você sabe muito bem, e tem, tem mais anos do que eu. Você vai lembrar muito bem que, num passado recente, quando começou a popularizar os computadores de mesa, grandões, assim, né? Nós tínhamos uma conexão de internet muito ruim, de escada. 30 KB, 200 KB, né? E você conectava um fio de telefone para dar os pulsos, ela era a confusão toda. Naquele momento, a vida era uma vida muito mais tranquila. Não havia uma ansiedade e uma velocidade. A gente, quando ligava o computador, vinha uma barrazinha cinza ou branca e passava 10 minutos para abrir. A gente achava aquilo espetacular, como era rápido que abria aquilo. Hoje nós estamos aqui conectados, hoje eu estou sobre o computador, chegando aqui a um tablet. Eu estou fazendo uma gravação, você está me vendo com a tela limpa, me ouvindo bem, né? Com recursos de internet, Wi-Fi, ou seja, eu estou um pouco distante do meu roteador. O que é que isso é importante? Aprender com a velocidade. Exatamente o que faz descartar foi a velocidade. Tudo hoje é muito rápido.
Tudo hoje é muito rápido. Então, tudo também é preciso passar rapidamente. Isso traz grandes prejuízos, talvez também para os relacionamentos. Ninguém mais tem mais paciência de tratar com o outro, de tratar os seus problemas, de tratar as suas dificuldades. Então, é melhor mudar, é melhor trocar, é melhor passar, porque a fila é grande, vão passando que a fila é grande, né? Isso é importante também porque isso tem prejudicado a minha vida espiritual. Veja, se você observar, isso aqui é importante, e o diácono pode fazer isso na sua visita, no seu trabalho, dizer assim, meu irmão, minha irmã, há quanto tempo você tem usado para ler as escrituras e para orar? É um problema seríssimo isso. Nós nos damos satisfeitos pelas orações das refeições, do café da manhã, do almoço, e quando dá certo, do jantar, e quando ainda eu consigo dormir. Nós fomos ensinados a viver alguns momentos. Você faz muita coisa para não fazer nada. Isso, exatamente. Você está ocupado, você faz. Na minha semana, você trabalha, curso de inglês, natação, ginástica, chega em casa, você enche a sua agenda e o problema é de Deus, que não me abençoa, né? É o problema de Deus porque eu vivo ansioso, o problema é de Deus que eu vivo quieto. Não, o problema é meu, o problema é seu. Sem tempo, né? Sem tempo, eu não tenho tempo para nada. Então, isso é complicado exatamente porque eu preciso entender e eu fico satisfeito quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, Deus é bom. Aí eu digo, pronto, já comecei meu dia com Deus porque eu recebi ou mandei uma mensagem dizendo assim, hoje confio no Senhor. Veja, nós estamos vivendo uma época, nós não nos aprofundamos no relacionamento com Deus. Nós não nos aprofundamos na leitura das Escrituras. Nós não nos aprofundamos na oração. E queremos ser abençoados por Deus. Queremos que Deus cuide da nossa vida, da nossa família, do nosso emprego, daquilo que a gente faz. Então, esse problema da velocidade, eu preciso frear. Dizer assim, não quero isso. A minha vida não pode ser assim. Então, falamos dessa questão da velocidade, do descartável e do hedonista. Seriam esses três? O outro seria a política da pornografia. Veja que coisa interessante. Veja que interessante. A cosmovisão, ela está em todos os setores, em todos os âmbitos da sociedade. Hoje nós vemos uma política em massa, castigante da pornografia. Isso está nos filmes, nos desenhos, nos livros, na arquitetura da cidade, nas propagandas, nos outdoors. Tudo isso vai enchendo o meu coração. Se eu não entendo o que é cosmovisão, se eu não compreendo que isso aqui está enchendo o meu coração e vai formatar a minha mente para que me leve a pensar sobre isso, eu estou em grande perigo. E a igreja está em grande perigo com essa alienação erótica, com essa política da pornografia. Nós temos leis, nós temos aí incentivo das mídias, seja televisão, rádio, internet. E isso vai enchendo o coração do cristão. E começamos a agir e a pensar conforme o espírito da época, seja do hedonismo, seja do descartável, seja da velocidade e também da pornografia. Então isso é muito importante e a transformação me ajuda a saber que todo esse movimento intelectual filosófico influencia a minha vida, o meu coração, influencia o meu relacionamento com a família, com a igreja e com Deus. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Gostaríamos de novamente deixar aqui na tela os nossos endereços nas nossas redes sociais e novamente frisar para você que está nos dando essa honrosa audiência, a você internauta, entre em contato com a Junta Diaconal de Pernambuco através do nosso número do WhatsApp, que é o 0 operadora 81 99668 0199. Operadora 81 99668 0199. Deixe seu recado, deixe suas dúvidas, entre em contato conosco e nós prontamente estaremos à disposição para mantermos esta conexão entre nós e você. Reverendo Fúvio, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, temos 5 minutos,
E eu gostaria rapidamente que o irmão falasse sobre um tópico que nós falamos sobre secularização. E, novamente, frisando aqui o reverendo Ernsten, que ele fala também sobre dessecularização. O que nós poderíamos entender um pouco sobre isso, rapidamente? Então, a dessecularização, ela foi cunhada porque, como eu falei no início, o termo secularização, de forma geral, a secularização ela se dá em todos os setores da sociedade. A gente está falando aqui da questão mais espiritual, religiosa, né? O que seria secularização? No contexto religioso, né? É você suprimir Deus, né, da mente e da sociedade. A secularização, pensando numa situação simples, seria suprimir Deus da sociedade. O homem não precisa de Deus. O homem precisa da ciência, da tecnologia. O homem precisa de homem, né, e não de Deus. Então seria cada vez mais suprimir Deus da sociedade. Isso ficou claro que não foi possível. Chegou a um ponto, e aí um pensador muito conhecido, que contribuiu muito para a secularização e dessecularização, um sociólogo cristão, né, não protestante, chamado Peter Berger. Peter Berger fala sobre isso no seu livro Dorsal Sagrado. Né? Ele fala sobre secularização e fala sobre dessecularização. O que é a dessecularização? Né? Segundo o próprio Berger, né, ele reconhece que, de fato, houve um processo de secularização, porque houve, de fato, né, essa emancipação, essa privatização da fé. Uma coisa importante da secularização é que ela privatizou a fé. Né? Aquilo que era público, aquilo que estava sob o domínio dos dogmas, né, e da doutrina da igreja, agora passou a ser uma relação pessoal minha. Eu que vou dizer como eu adoro, como eu sirvo. Por isso que há tanto desigrejar também. Né? Porque eu privatizei a minha pragmatismo, fé. Né, também entra nesse Entra, aí é outro né? espírito da época. Mas a secularização privatizou a minha fé. Ou seja, eu que vou dizer como me relaciono com Deus. Eu relaciono Deus, eu olho para uma planta, eu converso com a planta. Deus está ali, né? Então, ela privatizou a fé e isso é um risco gigante da igreja. Porque as pessoas dizem assim, eu não preciso da igreja, eu não preciso de um pastor, eu preciso apenas de Deus. E eu que vou dizer como me relaciono com Deus. Quando a gente sabe que quem me diz como me relaciono com Deus são as escrituras. A dessecularização, na verdade, esse termo, é que Berg vai dizer que, de fato, houve secularização, mas com a alta secularização, aquilo que deveria assumir, que era a espiritualidade, cresceu. Mas cresceu não no sentido de se colocar diante dos dogmas da igreja, mas cresceu no sentido de que as pessoas saíram da igreja, mas tiveram a sua própria fé. Suas próprias crenças. Isso é dessecularização. É quando você... Então, é um processo de volta. Ou seja, eu agora começo a viver a minha própria espiritualidade sem a igreja e sem pessoas. Eu vivo da forma que eu quero, como eu entendo, porque a fé agora é privada e não pública. Então, isso, de forma muito rápida, né, porque falando sobre segregação de exploração, seria um pouquinho isso. Ok, muito obrigado ao reverendo Fúvio. Já estamos aqui já com o nosso tempo esgotado. Gostaria de agradecer a sua participação, novamente, atendendo de forma muito gentil, muito generosa o nosso convite. E eu convido você, diácono, para se aprofundar nesse tema, um tema tão amplo, tão vasto, porque aqui nós estamos só dando noções panorâmicas. Mas a JDPE prima na sua capacitação, entre em contato conosco, participe dos nossos cursos. Se você tiver a intenção de se aprofundar dentro do ponto de vista teológico, entre em contato conosco. Nós queremos agradecer a você que nos honrou com a sua audiência, a você, internauta, a você, diácono, nossa palavra de agradecimento. Junta Diaconal de Pernambuco, compromisso para fazer a diferença. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Muito obrigado a todos. Até logo. Reverendo, nosso Deus tchau. abençoe. Deus Obrigado. abençoe Um abraço vocês. a todos vocês. Um abraço a todos.